Olá, oitavo ano! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre as independências no Haiti e na América Espanhola. Essa temática consta do módulo 2, capítulo 6 do livro de vocês. Vamos lá. A gente vai iniciar falando sobre a independência do Haiti. Inicialmente pertencendo à Espanha, a parte oeste da ilha de São Domingos, na América Central, se tornou um território de posse francesa, após algumas disputas territoriais entre os países europeus. Assim, ao longo dos séculos 17 e 18, uma pequena elite local de origem francesa governava a região, lucrando principalmente com a produção de açúcar. O sistema econômico era baseado na exportação e na mão de obra escrava. A região era de intensa produção agrícola, sendo a maior parte da população de São Domingos composta por pessoas escravizadas de origem africana. Estudiosos afirmam que cerca de 770 mil escravizados africanos foram levados a São Domingos durante o período colonial. No século XVIII, a difusão dos ideais iluministas e o início da Revolução Francesa tiveram grande repercussão na colônia francesa. A população escravizada de São Domingos se conscientizou da situação de exploração na qual vivia e começou a questionar as condições de maus tratos às quais eram submetidas. Ideais de liberdade, igualdade, de abolição da escravidão passaram a ser difundidas entre os escravizados, que organizaram uma série de movimentos de revolta a partir de 1791. Os levantes da população escravizada de origem africana desestabilizaram o controle da elite da região de São Domingos. Para combater as revoltas e retomar o domínio sobre sua colônia, a França enviou tropas de seu exército. A resistência da população na colônia foi intensa, obrigando os franceses a abolirem a escravidão em 1793. Ao longo dos movimentos de revolta, o comandante ex-escravizado Toussaint Louverture exerceu um papel de liderança, chefiando guerreiros nas lutas a favor da independência haitiana. Toussaint era um estrategista militar e auxiliou as forças haitianas na resistência contra a França, exercendo também o cargo político de governador-geral. Em 1802, Toussaint foi capturado pelas forças francesas e enviado à Europa como prisioneiro. Naquela época, os conflitos se intensificaram cada vez mais, até que em 1804, sob o comando de Jean-Jacques Dessalines, os revoltosos conseguiram tomar o poder e proclamar a independência do Haiti. O Haiti foi o primeiro país independente da América Latina e teve sua emancipação garantida por um movimento revoltoso de caráter popular e anti-escravista. Esse fato gerou muito receio entre as elites das outras colônias americanas, que se sentiram ameaçadas caso movimentos semelhantes ocorressem na região onde viviam. Tal situação de tensão, instaurada com a Revolta de São Domingos, ficou conhecida como haitianismo. Para a gente conhecer o processo de independência na América Espanhola, ou seja, das colônias que pertenciam à Espanha, é importante a gente ressaltar algumas questões que estavam acontecendo na Europa e também na América. Primeiramente na Europa. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte empreendeu uma política expansionista na Europa. Seu exército invadiu a Espanha e depois o rei Fernando VII, que foi preso e levado ao exílio. Já na América, o fim do exclusivo comercial proporcionou uma ampliação de atividades comerciais entre as elites locais americanas, o que facilitou a aquisição de lucro. O domínio napoleônico na Espanha fez surgir entre os crioulos maior autonomia. O papel de Napoleão na Europa e também as liberdades obtidas aqui na América geraram vários movimentos de revolta e vários movimentos emancipacionistas. Vamos começar falando sobre o movimento de Tupac Amaru II. Esse movimento ocorreu no vice-reino do Peru. O movimento foi incentivado pelas péssimas condições de vida das pessoas mais pobres que viviam na América Espanhola. Foi liderado pelo indígena José Gabriel, que se auto-intitulava Tupac Amaru II, em homenagem ao último imperador Inca. Depois de muitos conflitos com as forças espanholas, os revoltosos foram reprimidos e Tupac Amaru II foi executado. Já na Venezuela, tudo começou a partir de 1810, quando nasceu na região as ideias de independência. Em julho de 1811, foi aprovada a Declaração de Independência do país, mas a Espanha não reconheceu. Ao longo dos anos foram empreendidas diversas batalhas que tiveram como líderes os militares Francisco de Miranda e Simão Bolívar. No ano de 1821, houve a vitória final dos rebeldes na Batalha de Carabobo, que finalmente garantiu a independência do país.
Argentina foi diferente. Fazia parte do vice-reino do Rio da Prata, que incluía também territórios do atual Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile. A deposição do rei espanhol, que nós já falamos, ocasionou a formação de uma junta governativa em Buenos Aires, com propostas de governo autônomo ao domínio europeu e com o apoio das forças militares recém-formadas na região, em um episódio que ficou conhecido como Revolução de Maio. Só para esclarecer, junta governativa é um grupo de homens que se propõe a governar um determinado lugar. A Declaração de Independência foi oficializada em 1816, formando o país denominado Províncias Unidas do Rio da Prata. Quando a região da Argentina declarou um governo autônomo à Espanha em 1810, a região paraguaia não aceitou se submeter às ordens de Buenos Aires e declarou sua independência em 1811. Após alguns conflitos militares entre paraguaios e argentinos, a independência foi oficializada e a república implantada. Agora, o que foi o pan-americanismo? Esse movimento acreditava que a América Espanhola deveria se configurar como um conjunto unificado de estados independentes que se comprometessem em um acordo de união, pela formação de uma grande confederação com certa unidade em relação à língua e à cultura. O que eles queriam era unificar esses países num único interesse, para que eles tivessem aí acordos políticos, econômicos, sociais, já que eram países com uma língua e uma cultura bem parecida. A independência do México. Os movimentos começaram a partir de 1810, liderados pelo religioso Miguel Hidalgo, que em 16 de setembro convocou a população mexicana em um episódio que ficou conhecido como Grito de Dolores. Tinham como objetivos ampliar os direitos à terra aos indígenas, acabar com os impostos abusivos, abolir a escravidão e também aprovar a independência mexicana. Ao longo de meses, o movimento foi duramente reprimido e, em 1811, o líder Padre Hidalgo foi executado e seu movimento enfraquecido. O padre Morelos, que substituiu o Hidalgo, teve algumas vitórias e proclamou a independência do México em 1813, além de aprovar uma constituição para o novo país. Iniciou-se um longo processo de conflitos militares. A situação se estabilizou com uma negociação entre crioulos e rebeldes que culminou na independência do México em 1824. A independência de Cuba. Cuba era uma região de produção de açúcar, na qual a mão de obra escravizada era predominante, principalmente de origem africana. Liderados pelo dono de engenho, Carlos Manuel Céspedes, as primeiras revoltas de independência foram reprimidas pelo governo espanhol e não tiveram um efetivo resultado político. Novas revoltas ocorreram entre 1895 e 1898, sob a liderança do político e escritor José Martí. Os embates militares duraram até 1898, quando as forças de Martí foram vitoriosas e conquistaram legalmente a independência. Naquele mesmo ano, Cuba foi invadida e ocupada pelos Estados Unidos com o intuito de explorar economicamente a região e expandir-se em territórios americanos. Em 1902, as forças de ocupação se retiraram oficialmente do país, mas Cuba continuou como um território sujeito à intervenção. Pessoal, a gente encerra a temática por aqui, mas passaria exercícios e estaria à disposição para tirar qualquer dúvida, ok? Fiquem com Deus, bons estudos e se cuidem.